E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem, meu consagrado e minha consagrada. Eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado, este canal que eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa que eu acho que vale a pena você ler. Ou não. Hoje eu vou fazer uma breve resenha sobre um clássico da ficção científica e do terror. Estou falando de Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson. Acredito que alguns de vocês já conheçam um pouco da história de Eu Sou a Lenda, já deve ter ouvido falar ou já assistiu o filme com Will Smith, aquele filme de 2017. Mas saiba que nada se compara a você ter a sua própria experiência lendo este livro, que por sinal é incrível, é maravilhoso. Eu já gravei este vídeo, mas por algum motivo chegou uma mensagem da operadora e anulou a minha gravação. Então eu fiquei aqui uns 30 minutos falando para a câmera que estava desativada. Mas enfim, eu vou tentar novamente porque isso aqui vale a pena, tá? Vamos lá, aqui em Eu Sou a Lenda, uma praga assola o mundo, transformando cada homem, mulher e criança em criaturas da noite. A gente vai acompanhar em um futuro distópico uma história de apocalipse, mas não apocalipse como a gente costuma ver, apocalipse zumbi, né? Porque quando se fala de apocalipse, a gente já imagina hordas e mais hordas de zumbis tentando comer cérebros de pessoas que ainda estão vivas, né? Os vivos mortos, os mortos vivos, enfim, zumbis tentando atacar os seres humanos aí que estão bem, estão saudáveis. Na verdade, este apocalipse aqui é um apocalipse vampiro, exatamente. Esse livro foi escrito por volta dos anos 50 e na época o tema vampiro já estava meio que saturado, as pessoas não aguentavam mais ler, não aguentavam mais ouvir histórias de vampiro. Pô, ninguém já deu, saturou. E ainda assim, o autor decidiu que seria uma baita de uma história. E ele estava certo. Isso aqui é incrível, ainda assim ele conseguiu fazer isso vender demais. Deu muito certo a maneira como ele trata os vampiros aqui, a maneira como ele descreve, né? Ele criou uma parada totalmente diferente das histórias de vampiros da época. Então vamos lá, aqui a história se passa em um futuro distópico, adapta da história mais ou menos ali em 1970 e pouco. A gente acompanha o Robert Newville, um cara que perdeu a sua esposa e a sua filha para esse vírus, né, para essa doença aí. E a gente meio que acompanha ele tentando sobreviver, porque de alguma forma a gente descobre ao longo da história que ele é imune a esse vírus, a essa doença, mas a gente acompanha ele tentando sobreviver dos ataques desses vampiros, vampiros esses que são os seus próprios vizinhos, né? Porque diferente das histórias convencionais que a gente tem em mente que o vampiro ele fica no cemitério, fica numa mansão, ele dorme dentro do caixão, né? Durante o dia e à noite ele sai para atacar as pessoas. Aqui é totalmente diferente. Os próprios vizinhos do Robert se transformaram em vampiros, né? Alguns deles. E, meu, eles dormem por ali mesmo, se escondem nas casas, dormem dentro dos freezer, tá ligado? Olha só a audácia do cara. A gente não precisa imaginar que tem que ter um caixão bonito pro vampiro descansar. Não, meu irmão, eles tentam se esconder em lugares escuros e só, quando anoitece, eles saem pra tentar capturar a galera, mano. Beber um sanguinho. E a gente acompanha o Robert dentro da sua casa tentando sobreviver à noite dos ataques dos vampiros. E durante o dia a gente acompanha ele tirando os corpos que ficam espalhados por conta da briga entre os próprios vampiros, por conta da luz do sol, né? Porque quando amanhece os vampiros alguns não conseguem se refugiar e acabam meio que tostando ali no sol. E aí ele limpa esses corpos, tira esses corpos de perto de sua casa e leva para uma fogueira. O governo aqui determinou, e logo no início assim, a gente descobre que quando começou essa praga, essa doença, o governo, por lei, você tem que, se os seus familiares ou qualquer pessoa que você conhece se transformou, você achou o corpo lá, você tem que jogar em uma fogueira gigante, uma cratera onde fica queimando eternamente lá. E as pessoas têm que descartar os corpos que estão com o vírus, que estão doentes. E é o que acontece, a gente acompanha o Robert tentando sobreviver durante a noite, lutando contra os vampiros e tal, e durante o dia descartando os corpos e fazendo manutenção na sua casa, porque esses vampiros à noite a todo momento tentam invadir a casa dele, tentam arrastar ele para fora, então eles ficam depredando a casa, quebrando, tentando entrar de qualquer forma, zoando o telhado. E o Robert ele faz manutenção na casa durante o dia. O que acontece? A gente percebe que o Robert ele não está bem psicologicamente, emocionalmente, ele é um cara fraco, porque ele perdeu a sua filha e a sua esposa, e ele já está há alguns anos nessa luta à noite, tentando se proteger, e durante o dia fazendo manutenção, buscando suprimentos. Então ele é um cara que ele está
com o psicológico já meio que abalado, né? Emocionalmente falando, ele não está bem, ele sente essa necessidade de ter uma companhia. E é muito bom como o autor ele consegue passar isso pra gente em tão poucas páginas. É muito da hora o lance do Robert quando ele tá dentro de casa, a gente se sentir meio claustrofóbico, apesar da casa ser grande, a gente tem uma ideia de que dentro de casa, quando ele está cercado pelas hordas de vampiro, a gente tem essa sensação de que, mano, ele tá num cubículo aqui, escutando aqueles sussurros, os vampiros chamando ele pra fora o tempo todo, e ele em alguns momentos querendo ceder ou desistir, até mesmo a vontade dele de, as necessidades dele, né, de ter aquele impulso sexual, aquele impulso de estar muito tempo sem, né? E aí aparecem as vampiras lá, com seus corpos brilhantes, mostrando os seios, meio que tentando seduzir ele, tentando fazer com que ele abra a porta e saia. E em vários momentos ele sente essa necessidade, ele meio que quase que vai, né? Esse impulso. E, meu, dá realmente um desconforto, um medo você ficar dentro de casa, os bichos tentando arrancar as madeiras, subindo no telhado, se arrastando, tentando te convencer a sair, eles também tentando entrar para te pegar. Pensa, é muito ruim. Ao longo da história, o Robert vai deixando a casa mais segura, construindo barricadas, colocando muitas tábuas bem firmes, ele coloca um gerador de energia. Então ele vai meio que fazendo uma fortaleza ali para se proteger dos vampiros. Enfim, ainda assim tem o fator psicológico, ele está muito mal por ter perdido sua esposa e sua filha, está muito tempo preso dentro de casa, os recursos meio que ali na vizinhança, na cidade onde ele está, vai acabando, então ele vai ficando meio pancada das ideias. E em determinado momento ele sente que vale a pena continuar lutando, apesar do autor passar pra gente a sensação de que esse cara tá sozinho no mundo. Só tem ele e os vampiros, tá ligado? Ele é um dos únicos, ele é se não o único sobrevivente desse apocalipse. E aí fica esse lance, né? Essa crise existencial de tipo, caralho, eu sou o único aqui, vale a pena lutar ou não? Enfim, ele continua lutando por determinado período, e aí ele meio que decide estudar porque como funciona esse vírus, né? Essa praga aí, porque ele quer matar os vampiros sem ficar sofrendo tanto. Então, assim, no começo ele já sabe que alho incomoda os vampiros, então ele cerca a casa, bota muita proteção de alho. Ele usa a estaca para matar os vampiros porque ele sabe que isso funciona, né? E os vampiros aqui não são tão convencional como a gente costuma ver em outras histórias. A gente sabe que os vampiros aqui, alguns são meio tapados, outros são um pouquinho mais inteligentes. A gente sabe que algumas pessoas estão vivas, estão contaminadas, mas tem os vampiros que já foram mortos, porém voltaram com esse instinto aí de beber sangue e tal. Então cada um funciona de um jeito, na hora de matar assim, tem uma diferencinha. Então o Robert ele vai para uma biblioteca, começa a estudar livros de biologia, ciência e coisas do tipo. Ele arruma um microscópio e começa a estudar o sangue dos vampiros para ver como funciona, como reage à luz do sol e coisas do tipo. Beleza? Estudando ele consegue até se sentir melhor, ele meio que abandona a bebida porque ele é um cara que bebe muito, né? Ele fica afogando as suas mágoas o tempo todo, ele fuma, ele é um cara que meio, mano, tanto fez, tanto faz, mas durante esse período que ele está estudando, dá até uma motivação a mais para ele continuar, seguir em frente, né? Ele tem ali uma missão agora, então ele vai trabalhando em cima disso e acaba sendo mais motivado ainda a cada dia. Aí ao longo da história a gente vai acompanhando esses estudos, em determinado momento ele está na frente de casa durante o dia e ele avista um cachorro. E essa parte é muito boa, o autor ele tira uns 2 capítulos para essa história. E ele meio que tenta conquistar esse cachorro, conquistar a confiança desse cachorro a qualquer custo. Então ele vai gastando ali os alimentos dele, dando coisas de qualidade pro cachorro. O cachorro tá bem assustado, provavelmente por ter sobrevivido tanto tempo fugindo dos vampiros, né, de alguma forma, se escondendo. E ele tenta ali conquistar a confiança do cachorro ao longo de algumas semanas. E meio que tá dando certo, não tá dando, e quando ele começa a ganhar a confiança do cachorro, acontece uma parada sinistra que o autor ele não tá nem aí pra você. Você fica... Por que, cara? Por que você fez isso? Mas aí o Robert meio que já tava calejado, né? Ele sente, mas ele ainda assim tava calejado por já ter acontecido muitas coisas na vida dele, ele ter chegado até ali. Mas é tão louco a gente parar pra ver que o Robert ele simplesmente abandona os estudos porque ele tem essa necessidade de companhia. Ele queria muito ter alguém perto dele, o cachorro que seja. Você entende? Ele não tava nem aí mais pro vírus. Não importa, pelo menos agora eu vou ter companhia.
os estudos que espere, e olhe lá se eu vou voltar a fazer isso. Mas beleza, ao longo da história aparece mais um personagem, uma mulher aparentemente está bem também, sobreviveu de alguma forma, e eu não vou mais falar sobre ela porque aí já vira spoiler, mas o Robert começa a interagir com essa mulher e eles ficam juntos por um período e as coisas vão acontecendo e, meu, o livro só melhora. O livro vai passando a história e vai melhorando a cada capítulo. O final disso daqui é perfeito. A gente sente que tinha que ser assim, né? O Robert, ele precisa passar por tudo que passou, ele precisa passar por essa situação aqui no final, tá? Eu não vou falar aqui, senão eu meio que vou entregar o final, mas é isso. É isso. O livro é perfeito. Eu não costumo dar avaliações de estrelas para livros, mas se eu fizesse isso nesses aplicativos que a galera faz, esse livro teria o número máximo de estrela, porque ele é perfeito na minha concepção. Pra mim ele é um livro perfeito. Eu tenho essa edição da Aleph com essa capa aqui meio cartunesca. A galera não tá curtindo muito esse padrão de capas da Aleph, né? Eu sempre quis ler Eu Sou a Lenda, porém eu queria o formato de capa dura, mas eu nunca conseguia ele com uma promoção abaixo de R$37. Eu nunca conseguia, eu achava que não valia a pena pagar esse valor num livro, quase 40 conto num livro. Eu ficava esperando e nunca baixava, aí acabou no estoque aquela edição, aí enfim, foi passando-se os anos e eu consegui essa edição em uma pré-venda, acabou compensando bastante, eu economizei uma grana e valeu muito a pena assim ter lido a história. Este foi o meu primeiro livro do ano de 2022, está sendo o meu primeiro livro e eu demorei para ler porque eu estou na correria de trampo, treino, competição, eu tô meio sem vida. Foi aí quase 20, hoje é dia 20 hoje, e, meu, eu li um livro de 200 páginas em 20 dias, é um absurdo, era pra eu ter lido isso aqui você lê em 3 dias. Um dia, se você tirar na raça, você consegue ler, mas eu estou sem tempo para fazer isso, por isso não tenho dado a devida atenção pro canal, infelizmente. E assim, voltando, eu tenho essa edição da Aleph, tá tendo um conflito entre os fãs da editora, que eles odeiam livros assim, porque eles falam que tá infantilizando os temas e tal. Bom, eu gostei demais, tá? A edição caprichadíssima, vem com marca-página de estaca. Se por acaso você sofrer aí um ataque vampiro, você pode usar essa estaca porque é madeira, é papel, madeira, tem tudo a ver. Se você vai conseguir furar ou não o peito do vampiro, eu não sei. A história no geral ela tem 239 páginas aqui e a gente tem uns extras, ó. No final tem um estudo sobre Apocalipse Vampiro, uma crítica biocultural de Eu Sou a Lenda, por Matthias Classen. Cara, e no final do final tem uma conversa com o Richard Matheson, o autor de Eu Sou a Lenda, né? Que o livro no total tem 291 páginas. O autor disso aqui, o Richard Matheson, ele influenciou muitos outros grandes autores que você conhece hoje, como o Stephen King, por exemplo. Então aqui a gente tem um prefácio do Stephen King falando sobre o quão gênio é esse autor e o quanto ele influenciou na sua escrita, tá ligado? Aí ó, você já começa com o prefácio do mestre, né, galera? Como a galera costuma chamá-lo, né? O mestre do horror aí, o Stephen King. Bom, temos 3 adaptações de Eu Sou a Lenda. Tem um filme de 2007 com o Will Smith, aquele bem conhecido, e tem mais outros 2 com o título totalmente diferente, né? Tá adaptado com outro título, mas que, meu, vale a pena você dar uma conferida no do Will Smith ou até nos outros 2. Mas não se compare, isso aqui é muito além, isso aqui é completamente diferente e muito mais completo. Bom, mas é isso, espero que você tenha gostado da minha breve resenha sobre a história de Eu Sou a Lenda. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo para fortalecer, comenta aí se você já leu, se você conhece um pouco da história, se pretende ler e o que você achou da história e do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença até aqui e até uma próxima, meus consagrades. Eu acho que eu falei tudo que tinha para falar. Falei que o livro foi escrito por volta dos anos 50 e que o tema era meio batido e coisas do tipo. Enfim, acho que eu falei. É isso. Tchau, tchau.